Olá a todos, bom dia, graça e a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Nova Vida no seu lar, que a graça do Senhor esteja inundando a sua casa, onde você estiver, aqueles que estão ao vivo nesse domingo tão especial, sejam bem-vindos, aqueles que durante a semana estarão participando também, sejam abençoados pelo Senhor. Vamos começar em oração. Pai querido, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua presença e o nosso desejo, Pai, nesse momento, nesses instantes que passaremos juntos aqui, é que de alguma forma o Senhor ministre ao nosso coração, fale de acordo com a Tua vontade. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Aleluia. Bendito é o Teu nome, Senhor. Jesus.
Bendito é o teu santo nome, Pai. Não há Deus além de ti. Não há quem se compare a ti, Senhor. Grande é o teu santo nome. Bendito é o Senhor para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Que bom que você está nos acompanhando nesse momento tão especial. Eu gostaria de mostrar para os irmãos, para quem não pôde estar aqui, obviamente a gente tem uma quantidade limitada de pessoas, né? E no domingo passado nós tivemos o nosso batismo aqui na igreja. Foi um tempo muito especial. Foram 4 pessoas, né, adolescentes e jovens, que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, mesmo nesse tempo de pandemia, de distanciamento, mas Deus nos deu a graça de, no último mês do ano, termos esse momento tão especial. Então foram separadas algumas imagens aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que estão em casa, especialmente aqueles que não puderam estar aqui, celebrando nesse tempo tão especial para todos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir uma calorosa salva de palmas. A igreja está linda. Batizei também adolescente na igreja e eu sei da importância que Deus dá a essa atitude, né? Se a gente for olhar nas escrituras sagradas, aquelas pessoas, boa parte dos homens que fizeram diferença na história bíblica foram chamados por Deus nessa idade. A gente vê Samuel pequenininho, a gente vê Davi pequenininho, adolescentezinho, né? E tantos outros foram chamados por Deus, tomaram a sua decisão, disseram sim. Os estudiosos dizem que a média de idade dos discípulos de Jesus era 16 anos, 18 anos no máximo, né? Porque eram pessoas que eram adolescentes, jovens ali, trabalhadores, que foram chamados por Deus. Eu tenho certeza que esse compromisso que eles assumiram hoje é bastante válido, ainda mais na presença de Deus. E para nós é uma alegria em participar disso tudo. Uma gratidão imensa ao Luiz, a toda a equipe que está envolvida no cuidado inicial, né, ensinando a palavra, né, compartilhando, ouvindo as necessidades, tirando as dúvidas. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, cada professor, cada professora que se dedica nesse ensino, né, nesse cuidado, né, o cuidado inicial. Maravilha, louvado seja o Senhor por essas vidas, né? E por aqueles também que se decidiram ao Senhor, que estarão se batizando nos próximos meses. Graças a Deus. E essa manhã, ela é bem especial, porque nós teremos aqui um momento, né, uma conversa. Está conosco aqui hoje, aqui no nosso estúdio, o Eugênio, a Marise, sejam muito bem-vindos, né? Nós estaremos conversando um pouquinho a respeito da nossa juventude. Eles são os líderes da juventude da nossa igreja, e nós estaremos batendo um papo a respeito dessa, que também é uma área extremamente importante, que é a juventude da igreja. E só um recado antes, eu gostaria de lembrar aos irmãos
que no dia 19/12 nós estaremos aqui na igreja tendo mais um daquele culto da família, né, com as nossas crianças, uma palavra especial para as nossas crianças. Então eu convido a todos vocês para que possam participar desse momento de Deus. Nós tivemos aqui há 2 semanas atrás e foi um tempo muito, muito especial. E eu tenho certeza que não vai ser diferente dessa vez. Mais uma vez, a graça do Senhor vai ser derramada sobre nós e estará sendo ministrada ao nosso coração. Então, daqui a pouco, após a vinheta, nós estaremos com o nosso Life Talk, hoje com a presença de Eugênio e de Marise. Graças a Deus. Olha, eu sou grato a Deus pela vida de vocês e vocês receberam um desafio, né, de estar à frente da juventude e no ano mais atípico, né, na nossa história, pelo menos de todos nós que estamos vivos, né, nunca teve um ano tão atípico assim. E graças a Deus, porque vocês aceitaram esse desafio, né, de estarem aqui. Eu sei que não é fácil para nenhum de nós, mas eu queria começar perguntando como é que foi, né, para vocês essa questão de começar o ano em meio à pandemia, em meio ao isolamento. Como é que foi com a juventude, né, esse desafio, essa experiência? Bom dia, Bispo Josué, bom dia a todos. Bom dia. Foi um tempo realmente muito difícil, vivenciado não só pelo mundo, mas especificamente trazendo aqui para a nossa igreja, para a juventude. Foi um tempo de reclusão, foi um tempo em que a gente percebeu que muitos não ficaram à vontade de se reunir, mas também foi um tempo de muita comunhão, muita alegria, muita revelação. Foi um tempo em que nós podemos conhecer muitos jovens, os jovens também puderam nos conhecer e, contrassenso, né, apesar desse tempo ter sido um tempo muito difícil, mas foi um tempo de muita produção, foi um tempo de muita comunhão, foi um tempo muito bom, foi um tempo, eu resumiria dizendo que foi um tempo muito bom. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a despeito de toda a adversidade, né, o Senhor deu graça. Eu estive ontem aqui. Ontem foi o culto de encerramento das atividades nesse ano, né, antes do recesso. E como foi bom, Eugênio e Marise, ver os nossos jovens, né, ali adolescentes também estavam juntos, celebrando ao Senhor e se mantiveram firmes, né, e compromissados com a palavra de Deus, com o reino do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, por todas as coisas que Ele tem feito. E eu vejo, assim, ao meu ver, todos nós precisamos de um tempo de avivamento. E eu creio que o Senhor tem sacudido os nossos corações. Todas essas coisas contribuem para que a gente receba um alavancar, né? A Bíblia diz que as coisas que são abaláveis, elas caem, mas aquilo que é inabalável permanece. E eu creio que há uma necessidade de um avivamento sobre a vida dos nossos jovens, de todos nós. E eu não sei, vocês concordam com isso? É isso mesmo que vocês têm visto? Sim. Bom dia a todos, bom dia Igreja Nova Vida, bom dia Bispo. E realmente é um desafio, né? A questão do avivamento, do encher do Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz isso, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, ali a partir do capítulo 1, capítulo 2, a gente vê muita ênfase disso, né? Que Jesus fala, né, que nós deveríamos estar em Jerusalém e aguardar o enchimento do Espírito Santo. Amém. Mas recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo. E quando houve o Pentecostes ali, né, o que aconteceu? Eles estavam juntos. Então, para a gente foi um desafio esse ano, né, como o Eugênio falou, a questão da juventude estar junto, apesar de estarmos distantes, né? Foram as lives, e em alguns momentos que nós pudermos, a gente pôde reunir ao ar livre,
né? E essa questão de estar junto com a igreja para que a gente tenha o poder, receba o poder. Estar junto com a igreja é um desafio para que a gente seja cheio. E para que esse poder? Para sermos testemunhas, para pregarmos a palavra, para anunciarmos Jesus com as nossas vidas, com o nosso testemunho. Amém. Então há uma necessidade da juventude de todos nós, né? Desse avivamento. A gente precisa disso, né? E estar junto é fundamental, né? Amém, é verdade, Marisa. E vocês, né, são pais de jovens, né, da Rebeca, sim, da Sara, que estão vivendo esse momento. A juventude é um momento de decisão, de escolha, é um momento extremamente importante. Eu falei isso no batismo, né, e muitas pessoas foram chamadas por Jesus na adolescência, né, na juventude, e é sempre um desafio para todos nós, para nós como igreja, podermos guardar, influenciar. Eu acho que é uma das grandes necessidades, e por isso, graças a Deus pela vida de vocês, que influenciar a vida dos nossos jovens, para que eles tenham referências sólidas, não de perfeição, mas de compromisso com o Senhor, e é isso que eu acho que é mais importante, né? E eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito nesse tempo, na vida de vocês, a forma como vocês conduziram, né? Eu estive aqui ontem vendo, e a participação dos jovens, pregando, ministrando, tudo isso fez muita diferença, está fazendo, e eu creio que vai fazer muito mais efeito na vida deles com o passar do tempo. E eu gostaria que, se possível, vocês deixassem uma palavra para todos que estão assistindo, de forma especial para a nossa juventude. Amém. Bispo, quando nós assumimos a juventude, a gente pensou muito como trazer, né? Qual linha a seguir. E a gente foi orando, buscando no Senhor uma direção, e Deus foi nos dando as epístolas de Paulo a Timóteo. Por quê? Porque Paulo, ele quis que Timóteo, lá quando Paulo levou Timóteo, né? Ele quis que Timóteo fosse em sua companhia, o jovem Timóteo. Já era o velho Paulo querendo que um jovem o acompanhasse. Talvez por causa disso, por causa da experiência de Paulo e a paixão do jovem, essas coisas juntas. Eu penso na igreja, como é importante, como o bispo disse, que o jovem tenha referência daquele mais experiente. E como o mais experiente precisa da paixão do jovem. Essas duas forças unidas é muito tremendo. Então, por isso nós pensamos nós dois, eu e Marisa, pensamos nessas duas epístolas, né, que Paulo escreveu a Timóteo. E Deus foi nos falando diversas coisas aqui para nós ministrarmos a juventude. E especificamente eu queria deixar 2 versículos para a juventude e, evidentemente, para todos aqueles que nos ouvem, né? Que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, o versículo 6 e o versículo 7. Paulo diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Primeira coisa que Paulo admoesta a Timóteo é para que ele reavives o dom de Deus. Todos nós temos um dom. Em meio a essa pandemia, em meio a esse medo, nós precisamos reavivar o dom. E como a Marise disse, um dos instrumentos que Deus usa para que nós reavivemos, cada um de nós reavivemos o nosso dom, é estar junto com a igreja. Então, a juventude não está desassociada da igreja. É verdade. A juventude é a igreja. E a gente sempre fala isso para que a juventude esteja junto com a igreja. Como você vai reavivar esse dom? Estando junto com a igreja. E aí o segundo versículo, né, o versículo 7, diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. A covardia, ela não é o medo. A covardia é quase que uma personalidade. Porque medo nós temos. Medo de alguma coisa, medo de cair, medo de tropeçar. Isso faz parte da natureza humana. Mas a covardia é uma coisa que nós temos que nos livrar. E Deus não nos deu esse espírito de covardia, diante das circunstâncias, por exemplo, que nós estamos vivendo no mundo hoje. Amém. Nós não podemos ter covardia. Qual foi o espírito que Deus nos deu? De poder, como a Marise disse agora. De poder. Espírito de amor e de moderação. Então, se para 2021 eu
eu pudesse deixar uma mensagem para a juventude, seria essa: não tenha um espírito de covardia, Amém. mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é um Deus que tem feito maravilhas, né, em nosso meio, na vida da juventude. E é isso mesmo que o Senhor falou. Esse espírito, né, de ousadia é tão importante nesse tempo. Eu gostaria de que a gente fizesse um tempo de oração pelos nossos jovens, quem vocês acharem melhor, né? O Eugênio, você pode conduzir a oração? Amém. Vamos abençoar a vida dos nossos jovens, das famílias. Algumas famílias, alguns pais, infelizmente, estão nesse momento assim, com o coração apertado, porque tem o desejo de que seus filhos estivessem servindo ao Senhor, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano especial para cada família e há de restaurar e trazer esses filhos para a presença do Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, agradecemos a Ti, ó Deus, pela juventude dessa igreja. Amém, Jesus. Senhor, como Tu tens sido maravilhoso. Sim, Pai. Tu tem derramado, Senhor, da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós experimentamos isso, Senhor. Louvado seja Ao nos reunirmos com eles, nós experimentamos, Senhor, que Tu tens estado com eles, Senhor. É verdade. Ó Deus, mas nós te pedimos mais. Nós te pedimos, Senhor, que Tu derrames sobre eles o Teu Espírito Santo, como foi dito aqui, Senhor, esta manhã. Ó Deus, que ao estarmos reunidos, Senhor, na Tua presença como igreja, ó Deus, que nós sejamos, todos nós, Senhor, sejamos tomados pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor. Para quê? Para que sejamos Tuas testemunhas, Senhor. Sim, Senhor. E retira de nós, Senhor, retira dos pais, retira dos jovens, Senhor, todo espírito de covardia, Sim, Senhor. Em nome de Ó Deus, Jesus. mas pelo contrário, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, o Teu poder, a Tua unção. Cura, Senhor, aqueles corações que estão angustiados, amedrontados, Senhor. Sim, Nós Pai, te em nome de pedimos, Jesus. Senhor, que Tu mande, Senhor, que Tu nos revista com a Tua cura, Senhor. Traz a Tua igreja, Senhor, para junto de Ti. Traz aqueles que estão dispersos. Traz aqueles, Senhor, que estão com medo. Traz aqueles que estão nas cavernas, Senhor. Traz para junto de Ti. Abençoa as famílias, abençoa os Sim, jovens, Senhor, em nome de Jesus. para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém e amém. Graças a Deus, que a sua vida seja tremendamente abençoada. Vamos ficar agora com o Momento Kids. Convido a todos a continuar participando dessa programação e traga agora os seus filhos também. Eles devem estar desde o início, né, cantando, louvando, e é um tempo de ministração de Deus para a vida deles também. E eu creio que Deus tem uma palavra para o coração de todos nós também. Oi, criançada. Oi, família, tudo bem com vocês? E aí, vamos continuar estudando sobre os heróis da Bíblia? Você consegue segurar o objeto com uma das mãos e trabalhar com a outra mão? Tenta aí, vai. É difícil, né? Mas não é impossível. Certa vez, os israelitas precisaram fazer exatamente isso. Mas não era brincadeira, era algo muito sério. Vamos ver o que aconteceu? A história bíblica de hoje está escrita no livro de Neemias, capítulos 1, 2, 4 e 6. Os israelitas fizeram tantas coisas erradas que Deus deixou que o rei de um outro país, que se chamava Babilônia, invadisse Judá. Quando Jerusalém, a cidade principal de Judá, foi invadida, quase tudo foi destruído. As casas foram queimadas, o palácio do rei foi derrubado, o muro que protegia a cidade foi todo destruído e o povo foi levado como escravo. Só ficaram em Jerusalém as pessoas mais pobres, aquelas pessoas mais fracas. Por isso, eles não conseguiram consertar a cidade. Assim, a cidade, sem aquela proteção do muro, era fácil dos inimigos entrarem e atacarem aquela cidade. Entre as pessoas que foram levadas, havia um homem chamado Neemias, que foi trabalhar lá no palácio do rei.
Neemias era a pessoa que comia, experimentava a comida antes de servir ao rei. Eles tinham medo que aquela comida estivesse envenenada. Certa vez, o irmão de Neemias foi visitá-lo e contou como as coisas estavam ruins lá em Jerusalém. Neemias chorou muito e orou a Deus por vários dias, pedindo ao Senhor que mostrasse como ele poderia ajudar o seu povo. Alguns dias depois, o rei percebeu que Neemias estava triste e perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que estava muito triste por causa do seu povo em Jerusalém. Então, o rei perguntou: "O que você quer que eu faça?" Sem que o rei ouvisse, Neemias fez uma breve oração. E em resposta à pergunta do rei, Neemias pediu que ele deixasse ele ir para reconstruir o muro da cidade. Será que o rei levou um susto com o pedido ou deu uma bronca em Neemias? Não, isso não aconteceu. O rei não se assustou e nem deu bronca. Aconteceu um milagre. Além de deixar Neemias ir até Jerusalém, o rei deu os materiais que Neemias precisava e mandou ainda soldados para protegê-lo. Um milagre aconteceu. Foi Deus quem convenceu o rei a fazer isso. Chegando em Jerusalém, Neemias animou o povo e logo começou a construção do muro. Algumas pessoas tentaram atrapalhar, mas Neemias orava e pedia ajuda a Deus e Deus o abençoava. Certa vez, seus inimigos quiseram invadir a cidade, mas o povo não teve medo e continuou trabalhando. Lembram lá no início, quando eu perguntei se vocês conseguiam segurar um objeto numa mão e trabalhar com a outra? Pois foi o que o povo estava fazendo. Na construção do muro, teve que fazer o seguinte: com uma das mãos, eles colocavam as pedras nos muros e com outra mão seguravam uma espada. Mas será que era uma espada dessa, leve igual essa aqui da minha mão? Não, naquela época as espadas eram pesadas. Mesmo assim, o povo continuou trabalhando. Estavam preparados para receber o inimigo a qualquer momento. Depois de um tempo, sabe o que aconteceu? Os inimigos acabaram desistindo porque perceberam que Deus, o Deus de Neemias, era com ele. Estavam ajudando o povo a fazer a obra tão grande que era a reconstrução daquele muro. Quando terminaram de construir aquele muro, estavam tão alegres que fizeram uma grande festa para comemorar e tocaram músicas louvando a Deus. Neemias, por ser um homem corajoso e que sempre pedia a ajuda de Deus, tornou-se um grande herói daquele povo. Vocês se lembram o que Neemias fazia sempre que precisava da ajuda e orientação de Deus? Ele orava. Nós, adultos, e vocês, crianças, precisam orar e buscar a orientação de Deus como fez Neemias. Você tem falado com Deus? Peça a Deus para ajudá-lo a fazer tudo o que agrada a Ele. E nesse momento, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos oriente sempre o que fazer das nossas vidas. Quando nós estamos tristes, quando nós temos um desafio enorme a fazer, quando um inimigo pode vir atacar a nossa família, a gente ora, nós oramos a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este dia. Obrigado por essa grande história de Neemias. E nessa história nós aprendemos a confiar no Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração e nos dá estratégias para continuar. O Senhor faz milagre para a gente continuar. Muito obrigado, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoe cada família que está aqui nos ouvindo esse dia. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa história de hoje. Até a próxima. Tchau! Amém, Vinícius. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida de todas as nossas crianças, os nossos filhos e netos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado, Eugênio. Muito obrigado, Marisa, pelo tempo tão precioso. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, fortalecendo, dando estratégias para que os nossos jovens continuem sendo abençoados pelo Senhor através da vida de vocês. Mando um abração para a família inteira. E você que está nos acompanhando, logo às 10 horas, logo mais às 10 horas, estaremos aqui servindo ao Senhor ao vivo aqui na igreja. À noite, às 19 horas,
segundas-feiras nós já retornamos com os nossos cultos de oração. Você é nosso convidado especial. Que Deus continue abençoando, fortalecendo a sua vida, fortalecendo o seu coração, abençoando todas as famílias da igreja, abençoando os nossos filhos. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os nossos filhos, as nossas filhas profetizariam e profetizarão em nome de Jesus. Os nossos jovens terão visões e os idosos sonharão. E sobre todos o Espírito será derramado. É isso que nós temos buscado e é isso que tem acontecido. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E até o nosso próximo encontro.